sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes a este canal Empodere Suas Negras. E aqui a gente fala de autoconhecimento, sobre aquela nossa perspectiva, com aquele olhar que sim, a gente racializa tudo, ok? Já de largada a gente já começa conversando assim. E sinceramente, eu esperei um tempo para eu poder gravar esse vídeo assim, minimamente em condições de poder falar sem me emocionar, né? Porque isso não é garantido, tá? Não estou aqui fazendo garantias para vocês. Mas esse vídeo a gente vai falar, né? Como você já deve ter visto na chamada, vamos falar sobre a importância para muito além da representatividade, para muito além de proporcionalidade, a importância de Chadwick Boseman para a construção, a reconstrução, o relembrar da nossa grandiosidade enquanto africanos, ou no continente, ou aqui na diáspora. E a gente vai conversar sobre isso pela perspectiva da construção de arquétipos, tá? E pode parecer um rolê muito complicado, porque pode sim ser dito de uma forma complicada, uma forma bastante técnica, porque não quem começa, né? Mas com quem ficou famoso esse papo de arquétipos foi Carl Gustav Jung, que é aí uma figura muito importante para a psicologia, e ele traz tratados e livros e todas as conversas trazendo essa perspectiva na construção de arquétipos. E eu não quero me enfiar dentro da psicologia para falar disso com vocês, apesar de ter bebido dessa fonte para poder me entender dentro desse conceito, mas eu quero falar de um aspecto mais metafísico, mais dentro do intangível, mais fora de caixinhas, nesse sentido. Para jogar assim bem no chãozão, assim, para quem sabe a gente conseguir se entender aqui, arquétipos dentro daquilo que eu construí para mim como conceito e da forma como eu aprendi dentro do espaço da física quântica. Eles são as ideias primordiais, né? Quando se pare esse mundo e tudo começa e a vida emana, o começo de tudo são essas formas, essas estruturas chamadas arquétipos. E eles são tão essenciais, tão importantes, que eles estão na base de toda a nossa estrutura inconsciente. Então, é como se fosse uma grande orientação geral sobre determinados aspectos da existência, ou seja, mais profundo do que só as coisas que você vai construindo ao longo da vida. Tá ali embaixo de tudo, em todo mundo, certo? Porque é o que rege muitas dessas relações, é o que rege a base do nosso ser, são essas estruturas em forma de arquétipos. E esse rolê é um rolê que fica denso e fica complicado justamente por a gente estar mexendo com algo que não dá para você pegar, abrir a cabeça da pessoa, fazer umas incisão lá no cérebro, olhar e falar assim, olha só o arquétipo aqui, o que está acontecendo, e puxar. Não, é toda uma manifestação que trabalha muito nesse espaço do inconsciente, totalmente no espaço do inconsciente, né? E estar vivenciando ou experimentando ou não experimentando a presença de um arquétipo na vida pode estar gerando muitas das coisas que a gente vai aí encontrando e se batendo ao longo do tempo. Então vamos só gravar aqui arquétipo enquanto ideia primordial, enquanto começo de tudo. Quando tudo que se gera começa
emanando a partir desses grandes arquétipos, dessas grandes figuras. Elas são tão básicas, em sentido de base mesmo, que independente do estágio de vida que você esteja, independente da forma como você foi criado, independente de onde você está no mundo, quando você se expõe a essa figura, esse arquétipo, ele começa a agir em você porque ele se relaciona a algo muito profundo dentro da sua existência. E aí, para exemplificar isso, eu vou usar um exemplo que meu professor trouxe nas aulas e que me deixou presente para essa noção de primordial, de essencial, de muito profunda, relação muito profunda. Ele falou de um experimento que foi conduzido, né, com patos e gaviões. Gaviões predam patos, certo? Então, enquanto essa relação de presa e predador, começaram a analisar o efeito da presença de um gavião, né, de um grande predador, um predador de topo, na manifestação dos patos, ou seja, expunham os patos à presença, né, do gavião para ver se ele, como que esses patos reagiam. Gavião ou falcão? Agora eu queria muito lembrar desse exemplo precisamente, porém, eu acredito que seja gavião. Acredito. Mas, um dos dois, gente, já tem alguns anos que eu estudei isso e cadê que eu achei essa anotação? Mas é um dos dois, são dois predadores temidos, né? Então, assim, se aplica. E aí começaram mostrando a imagem do predador num grupo de patos e perceber a reação deles. Eles ficavam apavorados, só de ver a imagem. Apavorados, começavam a se mexer, começavam a gasnar, começavam a se movimentar e aí registraram. Aí eles começaram a fazer uma exibição parcial, né, de partes deste predador para eles. Então mostraram só uma asa, você sabe que o bichinho tem as asinhas assim, né, titinha, assim, um negócio gigante, né. Então mostraram só a asa. Os patos ficou louco, bagulho doido, começaram a se mexer, grasnar e tudo, querer fugir e tudo mais. Aí eles mostram só o desenho, não é a asa, uma asa conservada, não é uma asa, aí é só o desenho da asa. E os patos ficou louco, o pato ficou louco. Aí eles mostram só uma pena. Uma pena. E sim, uma pena também deixa todos os patos em estado de alerta. Isso é a exemplificação do que o funcionamento do arquétipo. Ou seja, a exposição a esse elemento, só se ficar exposto a esse elemento, já gera a reação. Não precisa ser você não precisa saber de toda a história, você não precisa saber de nada das coisas. Um contato, aquilo ali dispara o negócio em você. Nos patos, era o instinto de fuga que eles estão, porque eles precisam sobreviver, porque senão o bicho vai pegar eles. Isso está lá no fundo. Fugir do predador é fundamental para a manutenção da existência. Então, isso é uma ação direta de um arquétipo, certo? Essa é a ideia que eu gostaria que vocês segurassem, ou seja, esse contato desencadeia toda uma série de processos que você já não tem mais controle. Você já se expôs, aquilo ali já começa a rodar dentro da gente. Dado esse preâmbulo, nessa pequena história, eu queria que a gente olhasse um pouquinho para o que representa o legado do filme Pantera Negra para nós, sujeitos africanos. Para muito além de mostrar um elenco todo basicamente, né, de uma forte presença de pessoas pretas, de ter um diretor negro, de ter uma figurinista negra, de ter uma design de produção preta.
pretos em várias posições técnicas dentro da produção. Então, para além disso, porque isso seria aquilo que a gente chama representatividade, né? Seria assim, eu olhar para o Ryan Coogler e falar assim, nossa, eu também posso ser diretora de cinema, entendeu? É olhar para Shuri, para Letitia Wright e falar assim, nossa, eu também posso ser atriz de cinema. Para Danai Gurira, eu também posso ser atriz, eu também posso protagonizar um filme. Para Lupita, para Michael B. Jordan, olhar para eles e falar assim, nossa, eu também posso fazer isso. E aí é que eu vou distinguir, eu vou separar para vocês a noção de representatividade ou o seu avançado, que é a proporcionalidade, que é você ter de forma equilibrada a representação, não só uma pessoa, né? Que a representatividade, ela prega, você tem um ali, tá representado. Né? A proporcionalidade, ela empurra esse conceito, né? Ela fala assim, não, vamos entender. Temos 50% da população preta, então a gente tem que trabalhar nesses parâmetros. É assim que a gente tem que estar mostrando as coisas, né? Então vamos equilibrar essa participação para que isso represente de fato, traduza a realidade, para puxar a realidade para o que a gente vê nessas nossas telinhas que a gente está aqui. Então assim, para além disso, onde eu sinto que o Pantera Negra foi, ele vai dentro dessa estrutura arquetípica que nós ainda guardamos de o que é África. Porque nós fomos ensinados, nos foi passado um mito sobre África. A gente aprendeu um mito, construíram um mito, e este mito é: vocês eram primitivos, vocês eram subdesenvolvidos, vocês foram escravizados e agora vocês têm a chance no mundo novo de, quem sabe, se vocês se esforçarem muito, virarem gente. Esse foi o mito que foi construído sobre a realidade do que é ser africano, do que é África. Só que hoje, com os acessos às informações que a gente tem, com o trabalho árduo de inúmeros pesquisadores negros, com o esforço de inúmeras comunidades em todo o continente de se segurarem as tradições, de se manterem firmes, aos nossos irmãos que vieram, né, e foram levados para as mais diversas colônias ao redor do mundo, de se segurarem nas suas tradições, de manterem acesa a chama do que é ser africano em essência. A gente hoje está tendo contato com essas informações e vendo que não era nada disso. Isso real foi uma criação, foi uma construção para silenciar toda essa grandiosidade. E aí a minha história, puxando o porquê eu acredito que a gente teve esse efeito imenso do filme Pantera Negra, liderado pela pessoa do Chadwick Boseman, sendo aí o rei, o T'Challa, que traz essa força de Wakanda na sua postura, na sua forma de conduzir o grupo, nos seus dilemas. Ele não tá preparadão, prontão. Ele também tem dilemas. Então, assim, tudo isso que ele traz para a tela, do que o Pantera Negra traduz pra gente, é esse contato arquetípico com o que é a grandiosidade do povo africano. Entendam isso? Isso vocês conseguem ir comigo nisso? Porque é muito profundo. Tem um motivo porque a gente ficou em êxtase com esse filme. E é muito além de ver bastante gente preta poderosa. A gente teve uma história, uma possibilidade de futuro apresentada naquela tela. Aquela é a nossa narrativa.
Aquela é a asa do predador sendo mostrada para a presa. Esse efeito visceral. Meu Deus, mas o que é isso? Mas por que eu me identifico tanto com isso? Porque é isso. Bateu dentro da ideia do arquétipo. Falou assim, pum. É isso aqui. Vocês são isso aqui. A gente foi tirado vocês dessa estrutura e tentado colocar um mito para oprimir o funcionamento do que você é em realidade. Só que o mito se esfacelou. Está se esfacelando, pelo menos. Essa é a minha torcida, o meu anseio e o borbulhar de informações que eu vejo vai me dando cada vez mais essa concretude. Esse desespero, esses ataques que se multiplicam e ficam piores, isso tudo é uma reação para a manutenção desse mito. Para que a gente fique regido ainda por esse mito. O mito do pouco valor, da menos-valia, o mito da sub-raça. Tudo isso é um mito construído, certo? E através desse mito criaram uma narrativa de vida pra gente. E a gente viveu. Só que não é real. E aí a gente vê um Pantera Negra que mostra tecnologia avançada, que mostra uma sociedade estruturada, regida em forma de conselho. Um conselho que representa diferentes povos. Um conselho e um espaço fruto de uma pesquisa super abrangente, feita pelo Ryan Coogler e pela design de produção, pela Hannah, com uma pasta que era a Bíblia de Wakanda, com centenas de páginas dizendo cada povo, o que cada povo fazia, como eles extraíam o mineral, quais eram as indústrias de Wakanda, como que funcionava aquela sociedade. Tudo isso foi construído. Foi construída uma ideia de Wakanda com o que de mais avançado teríamos em termos de sociedade, coisas que sequer podemos imaginar, porque eles foram fundo dentro da ideia do que lhe cabia naquela narrativa, que era uma narrativa de ficção. Então era um filme de super-heróis. Então não tinha limite porque eles podiam explorar. E eles foram com tudo. E ainda fazem discursos políticos dentro do filme. O filme acaba numa grande nota política, porque se você estava ciente do que estava acontecendo nos Estados Unidos na época que estava lançando o filme, e eles fazem aquela fala de os sábios constroem pontes e os outros constroem muros. O muro que eles estavam se referindo ali não era um muro metafórico, era um muro real que o presidente Donald Trump estava propondo de construir para separar os Estados Unidos do México. Então ele traz uma fala política e traz falas políticas dentro do filme, em que a gente vê essa tentativa de ideias de Martin Luther King, ideias de Malcolm X, estando aí entre Killmonger e T'Challa, né? E que na verdade a gente sabe que essa fronteira é bem mais fluida do que muitas narrativas tentam propagar. Então, assim, a gente também pintou um Reverendo King de um jeito e pintamos um Malcolm X de um jeito, mas se a gente for lendo e lendo mais, a gente vai ver que não era exatamente esse abismo que separava os dois, né? Então, assim, gente, voltando aqui ao que de essencial, o que de mais puro, que eu acho que essa reação visceral de inúmeras, não só eu, né, mas inúmeras pessoas relatando a emoção fortíssima de sentir como se fosse um familiar indo embora com a perda de Chadwick Boseman, com 43 anos, que estava já duelando com um câncer coloretal por 4, que fez o T'Challa enquanto estava em tratamento
e fez outras grandes personalidades negras em outros filmes, tanto quando ele já tinha descoberto e quando ele não tinha ainda, não sabia, como Jackie Robinson, que era o primeiro profissional de beisebol profissional que era negro nos Estados Unidos, como James Brown. O cara canta, o cara dança no filme. Como o Thurgood Marshall, que foi o advogado importantíssimo na causa dos direitos humanos e também, se eu não me engano, o primeiro, para eles seria o equivalente ao ministro de Supremo, né, que a gente tem aqui, mas seria essa pessoa. Então, assim, ele se dedicou a isso, né, ele se dedicou a botar grandiosidade e era um cara que tinha atuar, não era o seu plano A. O seu plano A era dirigir, roteirizar, fazer as produções. Ele ficou nesse lugar de queria entender o bastidor, entender como é que funciona, e ele queria atuar para perceber como que ele podia conduzir melhor os atores em cena. E aí ele se destaca com isso antes de poder, de fato, migrar para essa parte de produção. Até mesmo que ele produziu algumas coisas e dirigiu outras, mas antes de ter esse reconhecimento maior e poder estar em grandes coisas guiadas por ele. O papel dele em Destacamento Blood também, do Spike Lee, foi incrível, que ele era esse guia, né? Ele que trazia essa voz de conversar com esse pelotão sobre o seu papel enquanto pessoa preta, o que a gente precisava lutar, qual que era a nossa grande motivação, o que fazer, né? E ele é uma liderança tão forte que é uma liderança que vai para além da existência física, né? Então isso é muito profundo. Depois que eu parei para pensar, eu falei assim, ele tá praticamente trazendo para a tela como que a gente vai também lembrar dele, né? Que mesmo depois de uma passagem, ele ainda tem esse impacto nesse pelotão e depois da sua passagem aqui, ele tá tendo esse impacto na gente. Então, para mim, dentro desse meu espaço de autoconhecimento e de reflexão, eu vejo que o Pantera Negra traz e o que o Chadwick Boseman trazem pra gente, né? Esse pacote é uma relembrança, é um relembrar do que éramos, do quão grandioso enquanto o berço da humanidade, né? Nós somos isso, como que somos para além de tudo isso, para além de achar que a gente também pode ser um protagonista de um filme. É ideia, para mim, arquetípica da nossa grandiosidade. E isso entra em contato com a gente e a gente tem essa reação visceral. E mesmo quem não gostava de filme de super-herói, mesmo quem não acompanhava nada de Marvel, se você é uma pessoa preta e você viu aquele filme, você sentiu alguma coisa. Tanto é que Iris, nem acho que a parte que é de super-herói mesmo é a parte mais interessante. Tipo, quando eles estão lutando lá no trilho do negócio, eu acho que até aquela parte de efeitos visuais não ficou legal, não é aquilo. Mas tudo o que construiu aquela narrativa é incrível. Pra mim o filme todo é tudo, um pouco menos aquilo e todo o resto. A forma como Okoye, a forma como ela interage com ele, a forma como ela interage com Daniel Kaluuya também, a forma como mulheres são tratadas. Isso tudo foi indo exatamente no primórdio, na origem da nossa essência, e é isso que a gente sente quando a gente escuta que ele fez a passagem, que ele volta ao reino ancestral. A gente sente essa dor do que a pessoa dele ativou dentro da gente. E aí vocês entendem que é muito mais do que ser o protagonista do Pantera Negra? Ou protagonista de 42, ou protagonista de Destacamento Blood, ou protagonista... Não importa, vai para além
da representatividade. Ele esteve como frente no épico filme que lembrou a todos nós como nós somos grandiosos. E aí o Ryan Coogler demorou um pouco, ou ele demorou para postar, ou eu realmente só vi um pouquinho depois, né? Quando ele fala do Chadwick, ele falando que nem ele, por muitas vezes, acreditava o que seria o Pantera Negra. Ele duvidou se ele teria condições de conduzir isso, o Ryan Coogler. Mas aí o Chadwick olhava para ele e lembrava ele de que sim, ele conseguiria fazer e que ele tinha nas mãos algo que seria muito maior do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. E ele não entendia isso na hora. E depois que o filme sai, ele entende. O Chadwick viu o que estava disponível com Pantera Negra para todos nós enquanto possibilidades. No mar das infinitas possibilidades, o que de fato representava o Pantera Negra pra gente. E aí ele se dedicou com tudo. Porque ele já estava em tratamento quando ele interpreta um personagem extremamente físico, em que ele escolhe fazer as cenas de ação, que ele escolhe estar ali, que ele luta. Então, assim, não vamos colocar, romantizar a escolha dele por ir fazendo esses tratamentos tão pesados, nem se permitir compartilhar o que estava acontecendo para que isso não interferisse em alguma coisa que ele acha que interferiria. Não vamos romantizar o guerreiro, não vamos romantizar e faça apesar de todas as circunstâncias, não vamos ir por esse lado, vamos ir para o lado das escolhas, da escolha por trazer a grandiosidade, porque essa, para mim, é a ideia primordial do que a existência dele trouxe para a minha existência. Eu sei a memória ancestral que a representação fictícia de Wakanda acordou em mim. E é sobre isso que foi o nosso papo de hoje. E aí, conta pra mim aqui nos comentários, mano, você tá #muito louca, ou não é aquela... Faz algum sentido isso? Eu quero muito saber o que você pensou. E aí a gente vai se falando em todas as redes. Foi um papo assim do coração. Então vocês me desculpem se algumas ideias ficaram um pouco soltas. Eu tô aqui pra gente conversar. Só botar aqui nos comentários que eu vou adorar trocar com vocês. Um beijo e até o próximo. E aí, salve galera, esse papo fez sentido pra você? Pois é, bota aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E também, se você acha que tem algum amigo, alguma amiga, algum amigo que pode também se beneficiar do que a gente trocou aqui, compartilha, manda pra ele. Bora nessa?